Boa tarde a todos. É realmente um grande prazer ter aqui uma assistência tão ilustre, tendo aqui, inclusive, o presidente Fernando Henrique, essa assistência que nos distingue nesse fim de tarde. E eu gostaria de dizer que a minha exposição vai ser um pouco sobre a floresta, não sobre as árvores. Isto é, minha intenção é tentar mostrar o contexto global em que se insere um episódio de terrorismo como esse do Charlie Hebdo, mas eu não vou tratar desse episódio em si mesmo, mas da visão mais ampla do impacto do Islã radicalizado nas relações internacionais contemporâneas. Há quase 6 anos atrás, eu escrevi um artigo na Revista Brasileira de Política Externa que tinha um título que resume o que eu quero dizer. Chamava-se A Islamização da Agenda Internacional. Isto é, a islamização da agenda de conflitos. Eu fui reler esse artigo, de que eu não me lembrava bem agora, e verifiquei que, curiosamente, ele praticamente não envelheceu em nada, né? E tudo que eu afirmava lá é verdade. Por exemplo, eu começava dizendo, hoje, dia 22 de julho de 2009, quando eu começo a escrever, ao ler os jornais, eu vejo que quase todos os conflitos que estão ensanguentando o mundo têm um componente islâmico. Um ataque a um hotel em Jacarta, perseguição e atentados contra os cristãos no Paquistão, os motins sob a Sharia no norte da Nigéria. Ora, hoje é exatamente a mesma coisa. Mudando uma coisinha ou outra, é o noticiário que nós temos esses últimos dias. E isso me levou justamente a tentar refletir sobre esse fenômeno, e eu gostaria, como o problema é muito complexo, de dizer algumas coisas rápidas em torno de 5 pontos principais. O primeiro é justamente isso, o fato de que, desde 2001, nos 15 primeiros anos deste século, os conflitos que têm um componente islâmico são os que dominam e caracterizam as relações internacionais. De certa forma, substituíram a Guerra Fria, o problema do comunismo, embora haja outros conflitos presentes em potencial ou mesmo atuais, como o caso da Ucrânia, o entorno da Rússia, ou a possibilidade, um dia, de um conflito com a China, mas, apesar disso, os conflitos realmente sangrentos são os conflitos que têm um componente islâmico. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de assinalar. Eu acho que esse é um problema de fato, não é um problema de opinião. Existem até estudos empíricos que mostram, né, que uma proporção altíssima dos conflitos, desde 1990, tem um componente islâmico. O segundo ponto é que, em boa parte, não exclusivamente, mas em boa parte, esse fenômeno se disseminou e se agravou porque, depois do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos fizeram um diagnóstico equivocado. Depois de terem acertado no início, se equivocaram sobre a natureza do fenômeno e se equivocaram sobre a estratégia. Adotaram uma estratégia crescentemente militarizada para tratar de um problema que tinha múltiplas encarnações e que exigia matizes muito diferentes. De certa forma, foi um pouco como a polêmica que houve sobre a Guerra Fria, em que George Kennan, o grande autor da teoria do containment, criticou depois a resposta militarizada da aliança da NATO, quando o fenômeno do problema do comunismo era muito mais complexo e exigia fórmulas muito mais flexíveis para se combater. Dessa resposta militarizada se geraram conflitos de tipo entre Estados, a invasão do Afeganistão, que está entrando no seu 14º ano, quase 3 vezes a duração da Segunda Guerra Mundial, sem uma perspectiva ainda
de solução, e o conflito do Iraque, ainda mais desastroso, de 2003, cujas sequelas são essas que nós estamos vendo hoje na emergência do Estado Islâmico, do ISIS, né? E da contaminação de todo aquele entorno. O terceiro ponto que eu gostaria de assinalar, também sempre muito sinteticamente, é que esses conflitos de conteúdo islâmico têm múltiplas formas. Alguns são conflitos quase que tradicionais, conflitos de formação ou de consolidação de estados novos, conflitos que são herança daquelas fronteiras artificiais criadas depois da Primeira Guerra Mundial, ou como no caso da Somália, né, de terem separado o mesmo povo, uma mesma etnia, em 5 soberanias diferentes. Então, são conflitos que nascem quase que de causas tradicionais e que têm como principais atores os estados, os governos. Outros, inclusive o próprio atentado que gerou essa onda toda, tem como principais atores que não são estados. O caso da Al-Qaeda. A Al-Qaeda nunca chegou a ter território, teve um santuário, né? Mas a Al-Qaeda é uma multinacional de terrorismo, né? E uma multinacional descentralizada, em que muitos movimentos se referem um pouco àquela inspiração, mas são basicamente autônomos, têm suas táticas próprias, têm suas próprias fontes de financiamento, e no meio disso há toda sorte de composições diferentes entre esses componentes de estados ou de movimentos. Por exemplo, o Estado Islâmico ou o Boko Haram, o Estado Islâmico agora já domina um território, portanto, é um movimento que começou como uma facção, como a Al-Qaeda, agora já controla um território. O Boko Haram, a mesma coisa. Então, são movimentos que estão em perpétua efervescência e que vão aparecendo, que não tem só uma cabeça. Não adianta matar Bin Laden achando que vai se liquidar o movimento. Eles têm uma certa semelhança. Uma vez eu escrevi um artigo, dias depois do atentado das Torres Gêmeas, que chamava-se O Homem que Foi Quinta-feira, que eu me lembrava do grande romance do Chesterton sobre um niilismo anarquista do começo do século XX, que era um movimento, de certa forma, semelhante, em que se assassinavam reis e arquiduques e presidentes, e eram anarquistas, niilistas, que obedeciam uma inspiração, mas não tinham uma disciplina, um setor que os orientava, eram células mais ou menos desconexas, né? E esse movimento foi combatido basicamente através de métodos de inteligência, de informação, de polícia. Nunca se pensou, é claro, porque aí não havia nem sequer um santuário, numa solução como os americanos fizeram de mandar o exército, a força aérea, invadir um território, né? O caso do Iraque é típico. O Iraque de Saddam Hussein tinha todos os males do mundo, menos o terrorismo. Era um país que não tinha nada de terrorismo, mesmo porque o Baath, que governava o Iraque, era um governo laicista, né, que não tinha nada a ver com a religião, né? E o Saddam Hussein era um homem que representava uma minoria religiosa e, portanto, mantinha o pluralismo religioso. Os americanos e britânicos, ao entrarem no Iraque, conseguiram fazer com que o Iraque passasse a ser uma das fontes geradoras do terrorismo do Oriente Médio. Inclusive, nós sabemos hoje em dia que grande parte da barbárie, da radicalização do Estado Islâmico foi criada nas prisões em que foram encerrados os militares e policiais sunitas pelos americanos e pelo regime xiita. Então, nós vemos como é uma consequência direta de um erro de avaliação e de uma terapêutica equivocada. Em relação a esse ponto, que é o mais amplo, eu gostaria somente de dizer que a literatura sobre as origens, a explicação por que há esse componente islâmico tão forte
nos conflitos atuais, é uma literatura muito rica e não é consensual. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu considero que de tudo que foi escrito até hoje, ainda o que mais se aproxima em matéria de insights que tem uma certa base na realidade, são o artigo e o livro do professor Samuel Huntington, Clash of Civilizations, que era com um ponto de interrogação, que saiu no Foreign Affairs de 1993, e o livro em que ele desenvolveu isso em 96. Ele morreu, como vocês sabem, no Natal de 2008. E, embora ele tenha ido longe demais na tentativa de encontrar nos conflitos de cultura e de civilização a chave de explicação de tudo, e hoje em dia ninguém aceita essa simplificação, né? Apesar disso, ele tem insights muito interessantes, porque ele mostra, de fato, que esse componente islâmico encontra algumas explicações que são objetivas, né? Ele dá uma série de explicações, razões demográficas, razões de subdesenvolvimento econômico, problemas do tipo de sistema político autoritário, até a tradição da família autoritária. Mas uma das coisas mais interessantes que ele diz, e é também o que dizem outros teóricos e especialistas nessa área, né, é que tudo isso faz parte do que se chama Islamic Resurgence, o renascimento, o ressurgimento islâmico ou árabe. A ideia que, depois de uma longa decadência, depois de séculos e séculos de opressão, inclusive pelos turcos otomanos, né, os árabes em particular, mas também muitos dos muçulmanos em outros lugares, estão já há mais de 100, 150 anos tentando recobrar a sua dignidade, o seu papel no mundo, e essa ressurreição islâmica é, no fundo, uma resposta e uma reação à modernização introduzida pelo Ocidente. Ela é uma resposta, em parte é uma aceitação, porque aceita-se o desenvolvimento econômico, aceita até certo ponto a ciência, né? Daí, por exemplo, querer ter a arma nuclear, o Paquistão tem a arma nuclear, aceita-se os armamentos modernos, mas, ao mesmo tempo, se quer voltar ao Corão como guia da vida, né? Quer se reagir ao efeito de dissolução da sociedade ocidental, que já liquidou a herança religiosa do cristianismo e que eles temem que vá liquidar também a herança religiosa deles, né? Então, essa é uma das explicações. Eu não vou me deter aqui, porque, como diz o Foreign Affairs, o artigo do professor Huntington foi o que despertou maior polêmica desde 1940 do Foreign Affairs. Então, qualquer aventura nesse campo provoca sempre muitas contestações. Os dois últimos pontos que eu quero falar brevemente, porque não quero esgotar, enfim, eu tenho um trabalho mais longo, quem quiser ler, aqui o Instituto tem a cópia, mas o quarto ponto é o fato de que esse fenômeno da islamização dos conflitos não é só o fenômeno do Iraque, do Afeganistão, da Síria, da Líbia, do norte da Nigéria. Não, ele afeta quase que o mundo todo, com a notável exceção da América Latina. Ele afeta muito a África, porque a África é um continente muito islamizado, né? Ele afeta a Rússia, porque a Rússia tem as zonas mais ameaçadoras à unidade russa, são as zonas islâmicas, em todo o Cáucaso, a Chechênia e aquelas repúblicas, Daguestão, etc. Então, é um problema doméstico da Rússia, é um problema doméstico da China, dos uigures, né? No Xinjiang, né? É um problema, inclusive, violento na China, é um problema gravíssimo na Índia. A Índia é um dos países que tem a maior população muçulmana do mundo e volta e meia há conflitos. É um problema nas Filipinas, é um problema no sul da Tailândia, é um problema em muitos lugares, menos na América Latina. Por quê? Porque a América Latina nunca teve uma tradição islâmica,
eu não quero deixar de forma nenhuma a impressão errônea que o Islã, religião ou cultura, seja a causa desse problema, né? Evidentemente, o que existe é uma parcela do Islã enlouquecido, né? Que são esses mais extremados, mais fanáticos, não é 98% ou mais dos muçulmanos. Aqui em São Paulo tem várias mesquitas, muçulmanos excelentes. Talvez a pessoa mais santa que eu conheci na minha vida foi um motorista meu na ONU, que era um islamista piedoso do Senegal, um homem de uma qualidade extraordinária, de uma compaixão. Então, eu seria o último a imaginar que os muçulmanos são todos sanguinários. Não é verdade. Mas alguns se tornaram, né? Por uma série de razões. Nós aqui não temos esse problema, né? Mesmo porque a nossa população árabe, que é muito grande, é cristã. Os muçulmanos que têm vindo para cá têm vindo em busca de paz, de prosperidade. Não há... Então, de certa forma, isso é uma grande vantagem, mas, de outro lado, nos marginaliza, né? Nós somos uma área em que tem muito pouco a dizer sobre esse problema, nem como problema, nem como solução, né? Porque, tirando aquelas coisas genéricas, aqui todo mundo convive bem, são pacíficos, nós podemos ser um exemplo, mas, tirando isso, que não significa muita coisa, nós não temos força para atuar nessa região, né? E mal conhecemos o problema, né? Nós não temos estudos islâmicos, né? Não temos grandes centros especializados, nós estamos muito na superfície. E, finalmente, só para terminar, nos últimos 2 minutos que me sobram, eu queria dizer o seguinte, 15 anos ou 14 anos depois que isso começou, nós estamos mais perdidos do que nunca. Não há nenhum consenso sobre a maneira de encarar esse problema, tanto nos lugares em que a questão é mais aguda, ou nas questões como as comunidades muçulmanas, né? Na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha. Os países tentam encontrar uma forma de assimilá-los, de integrá-los, mas tudo isso é muito relativo e a situação está ficando, de certa forma, mais delicada e mais grave do que quando eu escrevi esse artigo. Quando eu escrevi esse artigo, não havia o Exército Islâmico, não havia o Boko Haram, né? Hoje em dia existe. Quando eu escrevi o artigo, nós tínhamos uma situação em que havia esperança no Iraque, no Afeganistão. Hoje, pelo menos 3 desses países em que houve intervenção estão em absoluta anarquia, em que são casos de colapso do Estado. É o caso do Iraque, da Síria e da Líbia. E, em graus maior ou menor, outros países estão nisso. E a minha impressão, e com isso eu quero encerrar, é que os ocidentais passaram de um extremo ao outro. Depois daquele messianismo do George W. Bush, de acreditar na democratização, e houve aquela grande decepção da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi a última ilusão do iluminismo do século XVIII. Se pensava bem, a Primavera Árabe prova que todas as religiões vão passar pelo mesmo fenômeno que o cristianismo. A razão, a ciência, a educação vão liquidar com a herança religiosa, esses países vão querer ser democratas como todos os outros. Ora, ela foi um terrível fracasso, né? Praticamente em todos os lugares, menos um pouco na Tunísia, mesmo assim, muito relativo, né? Então, nós estamos todos perdidos, né? Porque não se sabe em que acreditar. E depois de perder a esperança de que nós íamos regenerar os árabes e que eles iam todos ser como os americanos, nós agora partimos para o outro oposto, né? O que os ocidentais estão fazendo, no fundo, sem dizer, é que eles estão tirando as forças, eles querem fazer uma contenção de dano, mas eles não querem mais se meter. Você vê, o Obama, que está resolvendo tudo por decreto, até a imigração, resolveu pedir autorização ao Congresso para mandar tropas contra o ISIS. Por quê? Porque, obviamente, ele não quer mandar as tropas, né? Ou só quer mandar se houver um apoio tão nítido que dificilmente ele terá, porque a opinião pública americana é majoritariamente contrária, né? Então, como eu disse, nós estamos perdidos. Eu, infelizmente, não posso terminar a minha preleção com nenhum tipo de
de nota dizendo, olha, eu tenho a chave da solução, é só fazer isso, porque eu acho que ninguém sabe. Muito obrigado.